Bora. Deixa eu limpar a câmera. Buenos dias. Bom dia, Mica. Ei, Jaque. Lu. Carla. Dani tá terminando a maquiagem. Cadê a Michelle? Aí. Sempre linda. Daqui a pouco ela tá chegando. Cadê vocês? Bom Bom dia! dia! Eu falei, gente, cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal, gente? Eu tava viajando aqui, olhando pra rua e eu olhei no celular, 6h30, nossa, já passou um minuto aqui. Não, eu tava aqui ouvindo meus louvores. Aí eu falei, era 6h23. Eu falei, opa, vamos orar. Vamos louvar a Deus. Daqui a pouco, 10h31, eu falei, com licença, Deus, que eu tenho que chamar o Diego aqui, que acho que ele tá na graça também. Viajando, né? Tava mesmo. A Dani já tá vindo aí, tá terminando de se emperiquitar. Cadê Davi e Valentina? Estão na casa da Andréia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu não É tava bom mais demais, né? dentro de casa e tal, eu pedi pra nós. E vem cá, como é que tá o negócio de escola aí? Já voltou? Como é que tá? Não voltou nada. Estão entregando o projeto pro governador para ver se eles aprovam, mas alguns professores de rede pública já estão falando que mês que vem é para voltar. Mas que saiu alguma coisa aqui escrita, alguma normativa, não saiu nada ainda, não. Entendi. Doideira. Tá difícil aí, hein? Aqui as crianças estão de férias, mas o Fernandinho ficou desde março com aula online, né? Até há pouco tempo que entraram de férias agora. Na verdade, já vão até voltar. E os casos aí, como é que tá, Diego? Não sei, nunca mais olhei TV. Não tenho nem ideia. Sabe que a Grécia, ele estava em Mykonos, então a Grécia parece que tá para fechar. Enfim. Olha isso. Bom dia! Bom dia! Oi, oi, oi. Ai, pode participar assim, não? Meu amor, morar na beira da praia, a gente pode acordar desse jeito, não tem o menor problema. Isso é uma figura, Ai, né? gente do céu. Diego me acorda 6h25 pra live. Ele esqueceu que a gente precisa de umas 2 horas de produção, gente. Eu acordei Oxe. cedo, mas ela tava cansada, aí eu continuei aqui. Falei, bom, vamos ver se ela quer participar. Bora, vamos começar? Vamos. Quer abrir, irmão? Pode ser. Tô acordando ainda. Falei que abrir, ela vai você, tô acordando. Calma, Diego. Tá acelerando. Papai do céu, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um momento que estamos contigo, Pai. Espírito Santo, governe as nossas emoções, governe a nossa vontade, governe nosso corpo. E que as palavras que sejam ditas aqui sejam governadas e direcionadas por Ti, e não por nós, e nem por nossa alma, nem pelas nossas vontades, nem pelo nosso corpo, que sejam governadas e faladas por Ti, Pai. Se a nossa alma, se a nossa vontade, o nosso corpo falar alguma coisa, que as pessoas esqueçam, e que lembre apenas o que foi dito por Ti, Pai. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse capítulo é grande, hein? Ele é grande, mas ele é grande, mas é porque tem muita gente lá no meio do caminho, né? Mas é bem bacana. E só antes de você começar, é engraçado, né? Como a inveja
existe desde que o mundo é mundo, né? Desde os tempos de Deus, desde o tempo de Abraão, Jacó. A pessoa, a inveja, acho que é isso, né? Você vê a pessoa crescendo, fala, mas como assim? Se eu que sou a dona, ele tá crescendo mais do que eu? Desde aquela época já tinha essa coisa do a grama do vizinho ser mais. Como assim? Ele está prosperando mais do que eu e é tudo meu. É verdade. Promessa do Senhor, né, gente? É verdade. Que Não é você a tá terra, com é essas você. asas É aí? filtro aqui, ó. Dá pra pôr filtro. Ah, eu vou pôr um filtro aí, Diego. Esse aqui, ó. Mentira, você está super linda. Eu botei minhas asas. Eu queria que essas asas acertassem metade do rosto, mas não deu ainda, não. Vamos lá, olha o que você fez. Ai, meu Deus, tira aqui. Coloquei. Tira, deixa nenhum aí. Vamos lá. Fogo, vou botar fogo aqui. Deixa que eu leio. Vamos orar. Vamos começar, vai. Vamos lá. Vamos lá. Jacó foge de Labão. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era do nosso pai. À custa do nosso pai, adquiriu toda a riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então, o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, aonde ele cuidava dos seus rebanhos, e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço do seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia, dizia: os listrados serão seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas do seu rebanho. Pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o seu Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez o voto a mim. Agora, apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: dá para levar nossa parte? Dá para levar nossa parte? Tudo bem. Afinal, não herdamos coisa alguma da riqueza do nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras, depois que nos vendeu. Desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito, nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos, junto de todos os bens que havia adquirido em Padã, e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam ao seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão e Arameu, partindo sem avisá-lo de que iria embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Conflito entre Labão e Jacó. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele:
Estou avisando. Deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampando na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por isso que fugiu em segredo? Por que me enganou? Por que não avisou que desejava partir? Eu teria dado uma festa de despedida com canções e músicas ao som de trombeta, tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-los, mas Deus, de seu pai, me apareceu ontem à noite e me advertiu. Deixe Jacó em paz. Entendo a sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu. Fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deverá morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado o ídolo da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim, encontrou na tenda de Raquel. Aconteceu que Raquel havia pego os ídolos da casa e escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai, por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para que o Senhor me perseguisse como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque aqui, diante de nossos parentes, para que todos vejam. Que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor cuidando dos seus rebanhos. Ao longo desse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer pela luz do dia, quer pela escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus do meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu a Jacó, essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu, mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança, que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então, Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida, disse aos membros de sua família, juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança, a fim de comemorar a ocasião. Labão chamou o lugar de Jegar-Saaduta e Jacó chamou de Galeede. Labão declarou,
Esse monte de pedras servirá de testemunho para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: Vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus dos nossos antepassados, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível do seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então, Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu para casa. Cara de pau esse Labão. Eu estava lendo hoje mais cedo, falei, rapaz, o tal do invejoso, ele ainda... O que o invejoso ele faz, né? Ele sente a inveja de outra pessoa estar melhor do que ele na terra dele e ainda faz a aliança, tipo, olha, você pode ir, só que você também não pode me prejudicar e eu não te prejudico. Porém, você vai sem nada, tá? Ainda leva as minhas duas filhas, que são tuas esposas, você não pode mais mexer nisso, não. Ou seja, ele já toma um lugar de vítima como se ele fosse um pobre coitado. Não foi ele mesmo que armou com isso tudo, não. Isso é na vida da gente, né? Todos os dias e em todas as épocas que acontece, quando nós estamos prósperos e tudo mais, aquela pessoa que vem, ou aquele acontecimento, isso mostra, não é maldade, é natural do ser humano, a coisa de, como assim? Se eu faço a mesma coisa que você e eu prospero mais, aí você fala, mas essa casa que a gente mora é minha e não nossa. Já tenta tirar proveito disso, ou seja, parece que eu, que estou fazendo o mesmo trabalho que você, estou prosperando mais do que você, não é que você não está. Porque a inveja ela é complicado, né? Porque a pessoa não tem inveja porque eu não tenho e você tem mais. A inveja é porque você tem mais que eu. Eu também tenho muito. Né? E aí, enfim. Vamos lá, a gente estava falando sobre Jacó retornar à terra de seus pais. Gente, é a inveja, né? Que causa e que... Como é que eu vou te dizer? As pessoas, elas mudam o comportamento ao nosso redor, a gente percebe, e ele foi embora, que foi voltar para sua casa. Não só porque ele... Foi o sonho que ele teve. Deus mandou que ele retornasse. Porque nada que ele tinha feito ali naquela terra, como mandava Deus, teve reconhecimento, né? Ele não teve esse reconhecimento. Mas Deus estava com ele o tempo todo. E aí é onde eu falo de novo. Esse capítulo, todo não só esse capítulo, mas Gênesis fala muito dessa coisa do nosso cuidado, não só com a inveja alheia, mas como isso é tratado por nós. A gente fica com medo, né? Do que o outro pode fazer contra nós. E você não está fazendo nada de mal. Porém, quando você chama atenção por algo que você está fazendo, vem o bom, vem, mas vem o ruim também, né? Desperta essa tal dessa inveja. Mas Deus, ele é fiel sempre, ele cumpre o que ele tem para nós. Mesmo quando a gente, diante do medo de alguém falar alguma coisa ou fazer algo contra nós, Deus justifica esses erros. Eu falo isso todas as vezes, porque é bem isso que acontece. Vem a inveja, aí a gente mente ou a gente corre, e Deus fala, a minha promessa para você, ela vai ser cumprida. Porque eu não estou falando da bênção. Eu
bênção. Então, por onde Ih, você travou for, sua você internet. prosperar. Travou? Tá aí? Oi? Eita, Voltou? Travou um pouquinho, mas agora tá bom. Tá bom. Tá bom. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando Jacó foi falar com as suas esposas sobre o que tinha acontecido e a decisão que ele tinha tomado de retornar para suas terras. Me lembra de quando a gente fala das famílias, né? A gente mora com o pai, com a mãe e os irmãos. Então, quando a gente se casa, a gente larga aquela família para ir e seguir o nosso marido e o marido a esposa, né? Dali se faz uma outra família. E elas concordaram com o Jacó, né? Não tem muito. Essa parte me chamou a atenção porque fala da aliança de marido e mulher, né? Como que tem que ser. Que é você seguir o teu marido onde quer que ele seja, que ele for, que ele vá. Mas, enfim. E aí Jacó explicou para elas e elas reconheceram todo o mal que o pai tinha feito durante tanto tempo. Claro que estava explícito e nítido, mas elas, por serem filhas, elas talvez não tivessem que ter essa reação. Mas, na minha opinião, eu acho que elas fizeram o certo. Não só por entender que o pai fez errado mesmo, mas naquele momento elas nem julgaram, né? Elas só seguiram o marido delas. E aí a gente vai falar da perseguição de Labão a Jacó. Labão já tinha a superioridade, inclusive militar, de alcançar Jacó, né? Foi 7 dias que ele ficou atrás dele, até chegar até ele. Ele descobriu depois de 3 dias e demorou mais 7 para encontrá-lo. Ou seja, ele não precisava ter inveja de Jacó. Ele não tinha menos do que Jacó para ir lá e ter inveja e querer fazer alguma coisa. E mesmo com essa superioridade que ele tinha por ser o dono da terra e não só ter Jacó como um empregado, tratava ele não só como empregado, mas como escravo. Tanto que prometia, olha, se nascerem manchados, todo o rebanho será seu. E chegava lá, nascia todos os manchados, todos listrados, e ele nunca cumpriu a sua promessa. Porque a promessa de Deus é Deus que vai cumprir. Então, e aí ele falou, poxa, mas eu falei, o que ele falou aconteceu, porque ele tinha sido avisado por Deus. Deus deu um sonho para ele, porque o abençoado era ele. E Labão fez o quê? Não sei nem o que é isso. Vou passar desapercebido por isso daí e segue o baile. Até que Jacó tem o sonho de voltar para sua terra. E, novamente, ele era o escolhido, o prometido, aquele que teria a bênção e prosperidade onde ele ia passar. Então, mas Labão, mesmo com toda essa autoridade, toda com essa superioridade, ele despertou inveja nele. Ele era o dono de tudo, ele ficou com inveja de um cara que ele tratava super mal. Falou, imagina se ele tratasse bem, né? Porque até quando ele foi... Não, pensa, ele não foi justo em momento nenhum. Porém, Jacó continuou dando lucro para ele, prosperidade e tudo mais. Além de cuidar bem das filhas, essa pessoa ela não tem motivo para sentir inveja de um cara desse. Como é que isso acontece? E para mim é cada vez mais entendível que é natural do ser humano você falar, opa, mas como assim? Se você trabalha para mim e tem mais do que eu, não pode. Por que não pode? Enfim, e aí, vamos lá. E mesmo com essa superioridade, ele foi movido pela inveja, né? Que era o que eu estava falando. Lobão questionou Jacó achando que as filhas dele tinham sido coagidas a ir embora. E, de novo, eu vou voltar a falar da obediência da mulher no casamento, né? Claro que elas viram o que tinha acontecido e elas podiam ter dito, não, eu vou ficar na terra do meu pai. Porém, elas também se lembraram que o pai, desde o dinheiro do dote que foi pago por elas, ele desperdiçou tudo, não deu nada a elas, não gastou nada com elas e não fez nada para que eles crescessem. Na verdade, o que o Labão estava fazendo? Ele estava
ele estava tomando banho da água de Jacó, né? A água que Deus derramava, a chuva de bênção que Deus derramava sobre Jacó. Labão estava tomando banho nessa água. E ainda Verdade. assim, olha, tô fazendo muito, ainda tô te fazendo um favor, hein? Tô ganhando com a tua bênção, com a sua obediência, porque Jacó foi obediente não só a ele e temente a Deus o tempo todo. E Labão ainda foi perseguir para achar que foi atrás dele para dizer: peraí, você levou minhas filhas, roubou os meus deuses e foi embora, ainda queria guerra. Mas Deus, que conhece o coração de Jacó, não só conhece, como foi ele mesmo que disse: chega disso, você não precisa passar por isso. Eu te dei a bênção, eu disse que onde você for vai ser abençoado. Volta para tua casa, volta para tua terra. Mas também avisou a Labão o seguinte: você vai atrás dele, mas mal nenhum te vá a fazer com ele, nem bem nem mal, na verdade, foi o que ele disse. E Jacó, com isso tudo, ele reconheceu mais uma vez que Deus era consigo e que Labão tinha tirado tudo dele. Até na hora dessa aliança, Labão falou: ok, você vai com as minhas filhas e tudo que você vê aqui é meu. Vai com Deus, porém vazio. Que não era um problema, porque ele, como abençoado de Deus, onde fosse, ele ia prosperar. Mas até nessa hora da aliança, Labão fez questão de dizer: ok, mas tudo que você fez por mim até hoje é meu. Segue o teu caminho, pode ir, tá tudo bem. Você não me fará mal, eu não te faço mal, porém... E aí eu fiquei nervosa nessa parte, que eu falei... É o que a Dani falou, esse Labão, pelo amor de Deus, ele quis. Ele falou assim, ó, a inveja de Labão, ela era tão verdade que Labão não, Ladrão, Labão mostrou quão ganancioso e sem caráter ele sempre fora. Porque, olha a aliança dele, hein? Ele fez aliança. Ó, tudo que você tá vendo é meu. Porém, você não atravessa o rio para me fazer mal e eu também não atravesso para te fazer mal. Porém, você vai com minhas duas filhas e meus netos e vai construir sua vida lá. E tudo que você deixou para trás, né? Como se ele tivesse levantado e ido embora porque estava rebelde. Não era. Foram anos de inveja e de troca de salário e de ganância e de, como é que é a outra palavra? De mau caratismo, né? De Labão. E ele foi usufruindo disso, das bênçãos de Jacó. E Jacó resolveu ir embora. Então, até na hora que ele foi feita a aliança, o que era esse acordo? Era um acordo de não guerra. Só isso. Claro que já era muito. Porém, aquela história que eu te disse, né? Pega as suas esposas, que são minhas filhas, tá? Só para lembrar. Os netos também são meus. E vai com a tua bênção prosperar na sua terra, de onde você veio. E deixou tudo que ele prosperou a vida inteira lá para ele. Muito bonito, hein, Labão? Muito bonita essa aliança. Eu só gostei de uma atitude dele, viu, Mi? Hã? Ele proibiu, só gostei de uma atitude de Labão. Que ele proibiu Jacó de ter outras mulheres. Aí ia chegar nessa parte, que tá aqui, ó, no meu script. Vai lá. E Labão ainda tentou comparar o Deus de Abraão ao Deus de Naor e Tera. Mas Jacó distinguiu claramente o verdadeiro Deus de Abraão e Isaac. E essa é exatamente a última coisa que eu anotei, foi que é o seguinte: olha essa aliança. Tudo que você fez por mim, todas as bênçãos e prosperidade que você fez por 20 anos, muito obrigada. Vá com Deus, o seu Deus, que te abençoa tanto, levando minha geração, que são 2 filhas, todos os netos, sem nada, diga-se de passagem, porque ele fez o que quis com o dote que foi pago pelas filhas, e ainda está proibido de ter outras mulheres. Essa parte, eu gostei, para falar a verdade, eu falei, ok.
Já deu uma coisa, mas a questão é o seguinte, a inveja, mais uma vez, todo capítulo que eu falo aqui, ele vem falando dessa inveja que existe. Você trabalha para a pessoa, ou seja, se você é um empregado e eu sou o patrão, em momento nenhum eu precisaria ter inveja do funcionário, mas sempre tem aquela cara, aquela menina, aquela pessoa que se destaca, né? E eu falo cada dia mais. Qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, para mim, é você revelar ele a todos. É você pegar uma pessoa dessa que está se destacando e não só ajudar e exaltar, e no caso de trabalho, promovê-la, como libertá-la. Porque é o que as pessoas fazem, né? Bom, ele está se destacando, então é o seguinte, vai ser meu escravo. Porque se ele é tão bom, melhor do que eu preciso manter ele aqui debaixo de mim. Eu falo, mas não é assim. Não pode ser assim. Você tem que deixar a pessoa seguir o teu caminho, porque eu acho que essa é a parte que Deus quer da gente, sabe? Conta pro outro o teu segredo, sabe? A sua fórmula de só deu certo para você. Não esconde isso do outro. Dá para o teu amigo, principalmente para aquela pessoa que está se destacando. Porque senão, o que acontece? Vai gerar uma inveja, que a outra pessoa está crescendo dentro da tua empresa. Libera ela. Libera, porque o bem que ela vai fazer, que vai passar de geração em geração, você vai ser sempre lembrado. Agora, se você quiser esconder isso, você vai apagar aqui aquela pessoa, ainda vai, no caso de Labão, olha o que ele fez. Ele ainda, tipo, vai com Deus e tudo, mas espera aí, em momento nenhum ele falou muito obrigado. Como se ele tivesse a ganância, ela anda junto com a inveja, né? E você não consegue liberar a pessoa que você está sentindo essa inveja. Ou, eu acho inveja uma palavra muito forte, né? Você fala, pô, você vê uma pessoa se destacando, se você tem alguma coisa que você pode ajudá-la, faz. Faz, porque ela vai prosperar. E a prosperidade dela, não só dela para os seus descendentes, ela é tua também. Não tenta fazer com que ela se escravize e fique debaixo de você o tempo inteiro. Porque não é disso que Deus vai se agradar de você. Tem alguma pergunta aí, Diego? Várias. Não, pergunta não, só vou acrescentar aqui. Pode falar. Você citou várias coisas aqui que são bem interessantes, que eu concordo com elas. A fórmula do Pelo amor sucesso. de Deus, fala de novo, gente. O Diego está concordando comigo. Hoje eu só vou acrescentar no que você falou, eu concordo com o que você disse. A única coisa que eu não descobri ainda é a fórmula do sucesso, mas a do fracasso eu já descobri, que é tentar agradar a todos. Essa é a do fracasso. E daí você não vai viver a sua vida, vai viver a dos outros. Essa é a do fracasso, com certeza. Essa eu já descobri. Agora você falou lá, né, eu acho que eu trocaria o nome de... Assim como Deus trocou de vários no Antigo Testamento, eu trocaria o nome de Labão para ladrão, né? Que cara é esse, velho? E ele era o transbordo, né? Que ele estava aproveitando, mas enfim. Você falou lá de uma parte, que no casamento é meu isso e não nosso. Eu lembrei no nosso primeiro ano de casado, eu e a Dani, a gente fazia alguma coisa e dividia até os centavos, né, amor? Vamos contratar uma diarista, até os centavos ela queria me dividir e tal. E aí, em determinado momento, até assim, para você ter ideia, no casamento a gente dividiu, quem são seus convidados, você paga os seus. Olha só que doideira. Que a gente casou logo em seguida que se conheceu, né? Até que chegou um momento que a gente, que besteirada é essa, né? Hoje a gente nem sabe mais quanto que tem na conta um do outro. Tá tudo no mesmo bolo, né? Viveu em unidade. Mas Óbvio, é engraçado, né? Que a gente começa desse jeito. Mas, Mia, eu acho que esse capítulo inteiro, ele reforça uma coisa que ultrapassa a inveja, que é o coração, né? Porque todos esses sentimentos ruins e bons, eles provêm do coração. E aí tem uma passagem em Romanos 10, versículo 9, que diz o seguinte: se a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Então, na primeira parte é o seguinte, se a tua boca confessar Jesus como Senhor, qualquer um pode fazer isso, né? É tranquilo. Agora, em teu coração creres, aqui que está o segredo. Se o coração não crer, não for puro, é aqui que Deus olha pra gente. Ah, eu sou do Ministério da Dança na igreja, faço isso o tempo inteiro. Ele vai olhar o quê? Não está olhando a dança, ele está olhando o coração, para quem que ele está fazendo aquilo. Porque a dança, ele ficar ali o dia inteiro fazendo isso, não corresponde nada para Deus. O que importa é o que ele está fazendo no coração, né? É o que está dentro dele. E isso não tem como enganar, né? A palavra mesmo diz, de tudo guarde o seu coração. E aí eu fiquei pensando assim, onde que se aqui está o segredo, se é no coração, né? Se é na crença do coração, que a gente não tem como enganar Deus, a gente engana as pessoas, que a gente vai lá, né? As pessoas a gente consegue enganar, mas Deus ele não consegue, ele enxerga o coração. Aí eu fiquei pensando assim, onde que o diabo ataca? Se a gente parar para pensar, ele ataca exatamente nisso, é no coração. Né? Quando você está lá firme na palavra, ele ataca quem? Um filho. Atacou seu filho, você perde o prumo, né? Seu coração inverte, né? Uma traição, ele ataca diretamente o coração. A traição é uma facada no coração. O ato em si é muito pequeno perto da dor que dá no coração, né? Então é nisso que ele vai atacando. E aí nessa parte de simbologia, se a gente é salvo pela na crença no coração de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Então a gente será salvo, o símbolo das igrejas não deveria ser, ao invés de uma cruz com Cristo crucificado, não deveria ser um caixão vazio, ou ser Jesus do lado de Deus, do lado direito de Deus. Não deveria ser assim, porque até entender que a igreja era... Eu passei por diversas igrejas, diversas. E a maioria eu sempre enxergava lá uma cruz com Cristo crucificado. Mas se a salvação ela está no coração criando de que Jesus ressuscitou, ele não está mais ali, não é mais essa dor. Ele já ressuscitou, né? Então eu enxergo Jesus vivo, não ele morto. É uma coisa muito doida, né? E essa parte de... Quer ver um negócio que mexe muito com a gente, que ataca o nosso coração, é mexer com o filho, né? Que é a diferença que eu vou dar aqui de justiça e juízo. Imagine, eu imaginei isso antes da gente começar, eu acordei 5 horas e fui escrevendo, fui pensando. Imagine se a gente está aqui forte na palavra, tá tudo do jeito que a gente está vivendo hoje, vivendo a palavra, não lendo a palavra. Agora você imagine se um bêbado atropela o seu filho e mata ele. O que você e chegasse uma pessoa para te entrevistar ali, o que você ia falar para a televisão? Não faço a menor ideia. Não quero nem pensar, né? Até porque, quantas vezes não era eu que estava bebendo e dirigindo? Sabe? Quantas vezes eu fiz isso? E aí eu falo, meu Deus, eu não consigo pensar, Diego. Sinceramente, eu não consigo te dar uma resposta. Eu só consigo pensar assim, por tantas vezes era eu que podia ter atropelado o filho de alguém. Sabe? Eu penso já nisso. Você já Eu consigo pensou pensar nisso acontecendo de fato, né? Porque é muito difícil. Eu pensei no Davi, na Valentina, e se aparecesse essa pessoa para fazer essa entrevista comigo, na hora eu ia falar assim, eu quero que matem ele. Ou eu quero a pior condenação, uma pena máxima. Né? E aí está a diferença entre a justiça e o juízo. Que as pessoas vão para a TV e falam assim, eu quero justiça. Não, você quer o juízo. O juízo. Que o juízo é a condenação. Ele vai lá, vai ser condenado. Durante 30 anos, aquilo ali é o juízo. Ele vai passar por isso. Depois que ele cumpriu os 30 anos de cadeia, ele está livre. Ele foi feita a justiça. E a partir daí ele está livre. Então, o Jesus na cruz, ele remete a isso, né? Ao juízo. Mas Jesus já ressuscitou, a gente tem que viver a justiça, nós somos livres. A gente já vive isso, né? E aí as pessoas ainda estão presas no Jesus que está na cruz crucificado. Isso já passou, ele está vivo, ele ressuscitou. Entende? O problema já foi resolvido. Exatamente. A gente não tem mais nada para resolver, já foi resolvido, a gente só tem que viver isso. Né? E aí que está o grande... Né? Enfim, então o caminho ele é Jesus.
tá mostrando isso aqui, né? No capítulo, no que eu falei, que o caminho é ele. Né? Nós não vamos no inferno por causa do pecado. Nós vamos porque o nosso coração é descrente de que a gente já teve o perdão. É por isso que a gente vai. E as pessoas continuam, eu pequei, eu vou para o inferno. Não é por isso. É porque o seu coração é descrente. Tanto que quando a gente erra, em todos esses capítulos, as pessoas erraram, Abraão errou, Isaac errou, Jacó errou, e Deus falou, mas eu sou contigo, você é falho, você vai errar, mas eu conheço o teu coração. Não são os seus erros que vão me fazer tirar a bênção, porque eu sou fiel para cumprir. É isso. E só mais um parênteses, o sentimento principal, que você falou assim, tantos esses sentimentos ruins, mas só tem um sentimento, que é o amor. Aí a falta de confiança, a falta do amor próprio gera insegurança. Mas tudo é o amor. Você tira alguma coisa, você tem uma... Ou a falta, sabe, alguma coisa gera aquela falta no amor. O amor é um sentimento só, é o full, sabe? É o completo, é a lua cheia. E aí, de acordo com alguma coisa que acontece, você se sente menor, você sente a inveja. Na verdade, é porque você falando, poxa, provavelmente Jacó fazia muito mais que Labão. Por isso, e ele estava se sentindo, tipo, preguiçoso. Então, é o amor. Como ele se sentiu, tipo, sentiu preguiça, diminuiu a parte do amor, que é isso? A soma de um com o outro, a inveja. Ficou com inveja do resultado de Jacó. Eu estava lendo sobre isso e é um assunto para uma próxima live, sobre o sentimento principal, o único, na verdade, ele é o amor. E a falta, os comportamentos ao redor geram esses outros sentimentos, que a gente dá nomes a eles. Medo, raiva, mágoa, medo, angústia e inveja, entre outros. Mas, a verdade, se ele estivesse completo, tudo seria amor. E aí vai tirando um pedacinho por causa dos comportamentos e vão gerando esses sentimentos ruins. Mas você falou, tá perfeitamente correto, que eu tô concordando com o Diego. Repete. Eu e Diego, a gente tá se entendendo, hein? Amém, Senhor. Que eu acho que não vai chegar nunca, não. Mas eu só tô falando isso porque você bateu muito na tecla de que o amor, sempre que é o amor, eu tava falando sobre isso esses dias, com um psicólogo, inclusive, falando o seguinte, tudo é o amor. O jeito que a gente se comporta gera os outros sentimentos, mas na verdade, o sentimento base é o amor. A gente fica com medo porque não sei quem sentiu inveja, a gente corre e a gente erra. Mas Deus está ali, Ele é fiel, Ele não vai. Deus vai nos justificar os nossos erros sempre. Porque Ele conhece o nosso coração. É isso aí. Nós somos justificados em Jesus. Mas eu ia falar outras coisas, mas para mim aqui foi a melhor mensagem. Porque, a nossa relação mesmo, a gente raramente consegue ter a mesma opinião, né? A gente se encontra, tem uma opinião outra, mas a gente nunca brigou porque a gente tem amor nessa relação, né? A gente nunca brigou, pode ver, nunca. A gente tem opiniões completamente adversas. Agora, quando a gente olha assim, mas eu gosto de você, pô. Não vou brigar por causa mas o Diego não pensa igual a mim. Porém, ele é meu amigo igualzinho. E eu até defendo ele. Que mensagem maravilhosa. Já passou um pouco do tempo. É que às vezes a gente vive pelo Cronos e às vezes a gente vai viver pelo Kairos. Quando a mensagem estiver tocando aqui, a gente vai seguir. Amém. Quer finalizar aí? Que eu vejo suas orações lá nas suas lives. Você tá top. Ai, gente, eu fecho o olho e vou. Fecho o olho e vou. O segredo tá no então, coração. eu só quero deixar mais uma mensagem rapidinho e vou orar. Tá bom. Que, por acaso, é de um Gênesis que eu fiz a long time ago aí, e eu escrevi a mensagem. E é a mesma mensagem que eu quero dizer hoje. Não importa o quanto as pessoas vão tentar atrapalhar a sua vida. Creia na promessa de Deus na sua vida, pois mesmo com os nossos erros, Deus é fiel para nos justificar e honrar. Amém. Amém. Senhor Todo-Poderoso, abençoa a nossa vida, o nosso dia, os nossos corações. Cuida de cada detalhe, Senhor. Traz aquela resposta que a gente espera,
conforta o nosso coração para as portas fechadas, que o Senhor tranca, para que a gente não passe por elas, porque a porta aberta é o Senhor, mas a fechada também é, meu Deus. Cuida da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração. Isso aí. Vamos continuar nós aqui enquanto não volta a oração dela. Continua? Espera, será que não? Continuar. Caiu. Daí a gente vai terminar a oração, então fala um pouco, você fala um pouco, tá bom? Pai, obrigado por essa mensagem, Senhor. Que isso ecoe durante o nosso dia, que a gente entenda que consiga entender mais de que a diferença está não nos nossos atos, mas no nosso coração. Se a gente conseguir entender que o nosso coração deve estar pleno, puro e governar isso, as nossas ações, esse é o caminho, é isso que o Senhor olha, Pai. Hoje a mensagem que foi passada foi em relação a isso, que o Senhor não está olhando os nossos atos, muito menos os nossos pecados, está olhando o nosso coração. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, com Jacó, será assim na continuação com Davi, é assim com o Diego, com a Daniela, é assim com a Michelle e assim com todos que estão assistindo aqui, Pai. Senhor, eu quero agradecer por sua obra na cruz, agradecer por ter ressuscitado por nós, agradecer, Senhor, porque se não fosse pela vinda de Jesus aqui na Terra, a gente não consegue nem mensurar o que seria da gente. Quero pedir que o Senhor guarde o nosso coração, Senhor, que nos dê um caminho reto, que leve ao seu coração, guarde as nossas atitudes, a nossa boca, a nossa mente, Senhor, filtre o nosso ouvido e que o Senhor faça com que todas as pessoas que estejam assistindo também, Pai, que tenham entendimento dessa palavra, Senhor, e que reconheça que existe só uma pessoa que é o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E Senhor Jesus, amém. Valeu, gente. Semana que vem você termina a oração aí, Mi. Amém. Beijo, Tchau. Mi.